Prólogo. Bem-vindo de volta, Ains-sama. Voltando ao seu próprio quarto depois de metade de um mês, as próximas palavras de Albedo drenou toda a força de seu corpo. Gostaria de ter algo para comer. Você gostaria de ter um banho? Ou será que você gostaria de ter, eu? Por um momento, pensou que ele poderia ver várias formas de coração vibrando atrás do corpo de Albedo. O que você está fazendo? Estou jogando recém-casados, Ains-sama. Ouvi dizer que não há melhor maneira de receber de volta um marido que saiu em uma viagem de trabalho com o animal de estimação da família. Como foi isso? Ele finalmente entendeu por que ninguém recebeu-o de volta para a superfície desta vez. Este homem que nunca tinha namorado antes, muito menos casado, estava prestes a responder com calma: eu não sei, mas imediatamente engoliu aquelas palavras. Seu orgulho como um homem não lhe permitiu mostrar fraqueza. Além disso, como foi suposto responder a uma pergunta como foi? Embora ele não tinha autoconfiança, por que não responder com uma atitude sabendo de uma resposta sem falhas garantida? Ele era muito charmoso, Albedo. Isso é maravilhoso. O sorriso de Albedo mostrou quão feliz estava. Sendo agredido por sorriso encantador de Albedo, Ains sentou-se lentamente e preparou para lidar com os negócios. Ele sentiu como se houvesse uma cobra rastejando lentamente por suas costas. Foi provavelmente devido ao desejo animalesco piscando nos olhos dourados de Albedo que se sentia dessa forma. Se ele tivesse respondido em tom de brincadeira: eu quero você, ela iria utilizá-lo imediatamente como um pretexto para descer como um animal carnívoro em cima dele. De alguma forma, as palavras estupro reversa apareceu em sua mente. Seu apetite sexual era efetivamente inexistente, mas a pequena quantidade restante ainda se deu a conhecer com o cheiro emitido por Albedo. Seu desejo de saber o que iria acontecer em seguida foi estimulado pela curiosidade e o pensamento de que nenhum dano seria feito. Pare com isso, seu idiota. Não foi por causa de forte autocontrole que ele ignorou os sentimentos de Albedo, que era mais parecido com resignado dizendo a si mesmo que seria impossível para um esqueleto humano. Antes de vir para este mundo, ele tinha em tom de brincadeira mudado as configurações de Albedo estar loucamente apaixonado por ele. Por causa disso, ele sentiu como se ele estivesse se aproveitando de seus sentimentos dessa forma e, assim, ele foi incapaz de tomar sequer um único passo à frente para aceitar seus sentimentos. Mas eu não posso fazer nada sobre a coisa que eu perdi. A relação puramente platônico não iria progredir sem problemas. É por isso que eu tenho medo de dar o próximo passo. Esses foram os pensamentos de Ains, que nunca tinha entrado em um relacionamento com um membro do sexo oposto antes. Além disso, a partir de um certo ponto de vista, os NPCs seus companheiros haviam criado eram como crianças. Para manchar esse tipo de coisas importantes faria-se sentir muito estranho. Eu sou tão estúpido. Este não é o que eu deveria estar pensando. Ah! Porque Albedo deixe de repente sua voz, a luz nas órbitas de Ains tornou-se mais brilhante. O que é isso? Albedo. O que aconteceu? Perdoe-me. Uma mulher recém-casada definitivamente tem de estar vestindo o traje de batalha final, avental nu, para receber o marido. Finalizando suas palavras, o rosto vermelho de Albedo olhou para ela saia, dizendo: com sua permissão, eu vou mudar imediatamente. Enquanto roubando olhares para ele, ela acrescentou com uma voz tímida, mas ainda perceptível, na frente de Ains-sama. Ah, sim. A sério. Ah, Albedo parar de brincar ao redor, e vamos começar a reunião de organização e intercâmbio de informações. Sim, como você comanda. A esforçou a colocar o esforço para falar inexplicável razões de Albedo na parte de trás de sua mente e caiu em sua cadeira. Ele, então, jogou 3 sacos de couro sobre a mesa. Em direção a Albedo, que já tinha mudado de uma noiva recém-casada de volta a uma excelente secretária, ele disse:
Primeiro de tudo, aproveite esta moeda obtidos em Relantier e use-a para vários experimentos. Os 3 sacos todos tinham tamanhos diferentes, com o maior um abaulamento suficiente para ser capaz de ficar. Dentro deles eram as moedas de ouro, prata e cobre as tinha ganhado como um aventureiro. Às suas ordens, esse dinheiro será usado para sistemas de defesa de Nazarick, bem como experiências sobre os sistemas de convocação para as seclas. Ver a ele. Além disso, confirme imediatamente se ou não estes podem ser usados para a fabricação de pergaminhos mágicos e outros itens. O ouro obtido no Yggdrasil jogo não era apenas utilizado para comprar itens, também foi usado para muitas outras coisas, para cobrir os custos de administração de sistemas de defesa da base de uma guilda e os custos para a convocação automaticamente de servos de nível 30 ou superior, como um meio para lançar certas magias, para pagar os custos de fabricação de itens e até mesmo como um preço para o renascimento de NPCs mortos. Ele já havia sido confirmado, não houve problemas utilizando moedas de ouro de Yggdrasil neste mundo. No entanto, eles ainda precisavam descobrir se moeda deste mundo também poderia ser usado para cobrir suas despesas, especialmente se fosse possível usar moedas de prata e cobre, desde moedas de ouro foram a única moeda em Yggdrasil. Não seria o menor exagero dizer que estas experiências podem afetar o destino de Nazarick. Se a moeda obtida neste mundo pode ser usado da mesma maneira como no Yggdrasil, em seguida, as políticas de operação futura seria afetada, nomeadamente no que respeita à importância atribuída às moedas. Dependendo da situação, a prioridade dada à obtenção de moedas aumentaria. Por outro lado, se a moeda deste mundo não poderia ser usado, então o dinheiro na sala do tesouro viria a ser a tábua de salvação final e qualquer despesa inútil teria de ser controlada. Agora sobre Clementine. Dizer o nome do cadáver ausente da mulher, Ais fez uma cara como se tivesse mordido um inseto. Por causa do erro de Ais, esta mulher que aprendeu muita informação preciosa provavelmente tinha sido revivido. A sensação inquietante de que ela provavelmente estava divulgando sua informação foi lentamente acumulando. O número de possíveis inimigos eram muitos, ainda informações sobre eles era escasso. Em contrapartida, as informações neste lado já havia sido divulgada. Seria melhor se as metas que recebem as informações eram membros da guilda originais, mas, é que sorte seria simplesmente ansioso pensando. Devem ser tomadas as nossas ações futuras com mais cautela. Ainda assim, o que deve ser feito sobre a identidade de Momon? Momon será provavelmente suspeito, mas seria um desperdício de abandonar imediatamente uma identidade no meio de elevar a sua fama. O fato de que Ais e Momon eram a mesma pessoa não deve ter sido vazada ainda. Não há escolha, mas para se adaptar à evolução futura. Incapaz de pensar em uma resposta, Ais colocou o assunto para o lado para evitar refletir sobre questões fúteis. Ator de Pandora, ordem para lançar uma das espadas que da mulher em Shredder da sala do tesouro para ver o que acontece. Shredder. A pergunta de Albedo lembrou Ais do nome real da máquina. Box Exchange. Ele permite que pessoas com habilidades mercham para avaliar itens de maior valor. Ator de Pandora ordem para fazer uso da aparência de Nyarlathotep de usar sua habilidade especial. Enquanto olha para Albedo, que sinalizou sua compreensão, baixando a cabeça, Ais colocou o pergaminho sobre a mesa. A outra coisa. Este é o mapa do mundo obtido a partir de Relantier. É isso? Albedo suavemente franziu as sobrancelhas, a razão era simples. Este mapa foi maneira demasiado aproximadamente feitas. Eu compreendo a sua insatisfação. Este é apenas um mapa de torno, ele mostra apenas uma parte deste mundo. Além disso, as medidas são inconsistentes e de muitos marcos são deixadas sem marca. Havia muitos exemplos de informações que Ais tinha obtido do presidente da Associação Mágica em Relantier que não foram mostrados no mapa, tais como os locais das tribos Centauro na pastagem, o ninho de Escorpiomem no deserto, o anão montanhas do país, etc.
Ao todo, este mapa foi apenas útil para os seres humanos. A confiabilidade de um mapa duvidoso foi baixa, mas os mapas melhores custariam mais dinheiro e tempo para mapear, e não havia outros melhores disponíveis. Estas foram as palavras do presidente da Guild Mágica, Tel Hakesher, que estava muito perto de Ais, por isso deve ser a verdade. A obtenção de um mapa de um tal grau já era um pedido razoável, como pode ser visto a partir de sua atitude. Eu entendo. Então terei cópias feitas e distribuídas a cada guardião de andar. Muito bom, antes deixe-me explicar. Ais apontou para a área central, onde detalhes minuciosos foram inscritos ao redor da área. Este é Relanche, e aqui está o grande túmulo de Nazarick. O dedo se moveu a partir do meio em direção ao nordeste, perto da enorme floresta que foram os arredores de Nazarick. Isto pode ser determinado a partir do terreno. Aqui é o intervalo Azelerisia Mountain, a fronteira entre o reino da Restisi e o Império Baharut. A partir do extremo sul e girando em torno da cordilheira, esta grande área é Tove Forest. E entre a ponta sul da cordilheira e Tove Floresta é um rio que flui em uma concha em forma de lago. Ais apontou para o lado sul do lago. Estes são as grandes áreas úmidas, a localização da aldeia dos Lizardmen. Confirmando o aceno de Albedo, Ais continuou a explicar. O seguinte é de explicação do presidente da Guild Mágica sobre os países vizinhos. Para a noroeste do reino é uma área com um grande número de cadeias de montanhas onde muitas raças de demi-humanos formaram a Confederação de Ia Grande. O cuidado deve ser tomado para os 5, ou talvez, 7 dirigido à atuação dragão como um dos representantes. E a sudoeste do reino é um país conhecido como o Santo Reino. É marcado esmo no mapa, mas a fronteira do país é protegida por uma parede, a 10.000 mg wall. Ele protege contra o deserto, onde muitos demi-humanos estão em constante disputa. É aí que Demiurgo foi enviado antes. Isso é certo? Do outro lado da região selvagem é a Teocracia Slani, um possível inimigo, devemos advertir contra. É esta linha da fronteira. Albedo usou o mármore branco mão para apontar para uma linha de cerco. O mais provável. Sinceramente falando, esta fronteira não diz muito. É muito difícil. Olhe aqui, para o nordeste do Império encontra-se um certo número de países. Juntos, eles formam a Aliança das Nações, eles também parecem incluir cidades demi-humanos. A sudeste do Império tem muitos canhões que formam um conjunto gigante de estela. Inúmeras cavernas abrigam um grupo de humanos que levanta vivers. Suas tribos vivem aqui. Resumindo palavras de Ais, esta área parece ser semelhante ao Vulingwan, mas situação real não foi muito claro. TL nota, http://em.wikipedia.org/wiki/vulingwan. Fecha parênteses. Wyvern Riders. Em Yggdrasil, dragões voadores poderiam ser convocados por aqueles com o trabalho de cavalaria que tinham atingido os níveis 30 e tantos, e não havia nenhuma evidência semelhante neste mundo de monstros montando. É assim, eles normalmente pode ser dito para ser extremamente poderoso, no entanto, para o grande túmulo de Nazarick, eles não são tão úteis para invadir, e, em seguida, abaixo deste, a leste do lago gigante. Chegamos à borda do mapa. Ais apontada para a superfície da mesa para além do mapa. Parece haver um país que aqui é chamado de País do Rei Dragão. Dragão? Correto? É um país que foi criado por um poderoso dragão no passado. Autoridades deste país também herdou sangue de dragão, se é verdade ou não é duvidoso, bem, isso é o grau de explicação do mapa. Se fosse do mundo onde Ais atendia pelo nome de Satoru Suzuki, esta camada de revestimento de ouro provavelmente seria uma farsa. No entanto, neste mundo, a possibilidade de que ela seja a verdadeira era muito maior. Então Ais-sama, os países que devemos estar alerta contra são a Teocracia Slani, e a Confederação de Ia Grande. Ais cruzou os braços e soltou um ruído. Para o grau de falar de países,
e porque atualmente havia vista que poderia ser feito devido à falta de inteligência, no sentido de esta resposta de Albedo baixou a cabeça lentamente. Sinto muito, este país agora também precisa ser um fator de alerta. Correto? Mesmo se não há grande coisa sobre este país, também é possível para um indivíduo de forma alarmante poderoso de existir. A pessoa que usou um produto de classe mundial em Charlotte e similares. Mesmo que esses pensamentos eram ditas, que parecia ter sido transferido para Albedo. Ais em seguida, respectivamente apontou para as áreas sul e leste para além do mapa. Para o leste há uma cidade chamada Cidade Mar, em direção ao sul há uma outra cidade criada por aquele nome Yggdrasil King, que é a cidade que você deve ser mais cauteloso. Cidade do Rei Yggdrasil Cidade, é uma cidade flutuando no deserto. Cidade de flutuação. Este é apenas boatos, e pode não ser preciso, mas não é uma metrópole abaixo a cidade flutuante. Como se a cidade flutuante pode gerar uma quantidade ilimitada de água, a metrópole é totalmente cercada por um encantamento mágico, de tal forma que as pessoas não podem imaginar ele está em um deserto. Os olhos de Albedo ficaram gelados, e várias palavras foram sussurradas. Gostaria de ter criados realizando algum reconhecimento forçado. Não há nenhuma necessidade de tomar tal risco. Mesmo que os usuários de itens de classe mundial chegou aqui, antes de compreender suas proezas de combate, também é necessário confrontá-los com um sorriso, como é a condição do Charlotte. A respeito da ressurreição, fisicamente, não há problema, a não ser. Seu discurso é hesitante. É algo que vai me fazer chateado. Ah! Extremamente triste por isso. Na verdade ela está mentalmente perturbado um pouco. Será que os efeitos de dominação mental ainda permanecem? Mesmo com a ressurreição após a morte é incapaz de dissipar o efeito do item de classe mundial. Não, não é isso, porque de mostrar hostilidade e lutando com a Sama, no fundo ela considera que este é um pecado imperdoável. Ais ficou momentaneamente confuso. Isso foi inteiramente erro de Ais, Charlotte cometeu nenhum erro. Ela já foi dito isso várias vezes. Por favor, perdoe a minha rudeza de se opor à decisão de Ais-sama. Ais acenou na direção de Albedo, que tinha uma expressão sincera. Eu acho que é melhor se houver alguma punição. O fogo nas órbitas de Ais escurecerão. Ele abriu a boca, mas fechou-a imediatamente, porque a pessoa na frente dele ainda tinha palavras para dizer. Cenoura e da vara é uma expressão bem conhecida. Se a Sama fora para castigar, então a culpa no coração de Charlotte vai desaparecer. Por outro lado, sem punição os sentimentos negativos em seu coração não vai embora. Assim é, se é verdade que não pode haver recompensa sem punição, os dois devem existir tanto para manter a razão. Em relação às partes, porém, até que ponto a punir e em que grau a perdoar, todos estes são decididos por Ais. Se era o costume, tudo seria simplesmente ser perdoado por Ais. Por outro lado, apesar de que seria um pouco difícil para Charlotte, mas esta é uma boa oportunidade educativa. Eu entendo, vamos dar a Charlotte alguma punição. É isso mesmo, desta forma será melhor, também por favor, perdoe meu atrevimento. O que você está dizendo? Para propor o seu ponto de vista como anteriormente é o que eu preciso. Quando estou fora de ideias, propondo ideias como você fez agora é exatamente o que você deve fazer para o seu dever como supervisor dos guardiões do grande túmulo de Dinazarik. Muito obrigado. Com as bochechas vermelhas e olhos molhados, a beleza de classe mundial baixou a cabeça em direção a Ais. Ficar envergonhado sobre suas sinceras palavras, Ais acenou como resposta. Portanto, irei fazer o trabalho. A questão aqui vai confiar em ti. Sim. Deixe-me. Na ausência de Ais-sama, eu tomarei a responsabilidade e gerir adequadamente. No caminho, Ais ouviu um pouco de um tom de esposa misturado em lá, mas ele ignorou, porque as palavras de Albedo não foram concluídas.
No entanto, a Sama deve tomar cuidado, o usuário do produto de classe mundial que fez lavagem cerebral em Charlotte pode atacar aqui. Bem, retornando a este quarto, Ais soltou um som descontente pela primeira vez. Se eles estavam por vir, facilmente repelindo-os, não pode ser feito. Tenha certeza, Albedo. Se encontrarmos um assaltante desconhecido, vou tratar como prioridade a recuar, e até mesmo ter funcionários preparados para servir como escudos. Ais lentamente olhou para o teto, imaginando a presença de alarmes que deveriam ter sido lá. O usuário de produto de classe mundial hostil, os jogadores que podem ou não existir, e vestígios de jogadores que existiram no passado, claro, não seria necessariamente aparecer como um inimigo. No entanto, questões relativas à segurança não devem ser manuseados sem cuidado, pois os preparativos devem ser feitos com relação ao cenário de pior caso. A primeira consideração é que antes a verdadeira identidade do inimigo for confirmada, as operações devem ser tão secreto quanto possível. No entanto, também é necessário colocar isca para atrair presas, como deve de tal regime ser realizada. Albedo ligeiramente reduziu sua visão, mas a partir desta reação Ais já antecipou o resultado. O relatório de Cocito ainda não foi recebido. O relatório de Entoma estava dentro da faixa esperada, e a batalha começou muito mais próximo do destino, de modo que o relatório foi preparado com antecedência. Então é assim, embora este não seja o resultado desejado, o importante é o que podemos ganhar com isso. Estou aliviado que você pensa dessa forma. Bom? Embora eu gostaria de ir para lá para testemunhá-lo pessoalmente, o meu trabalho de aventureiro lamentavelmente empilhados e eu sou incapaz de ir. No entanto, eu ainda gostaria de saber da batalha, portanto, gravação de vídeo. A batalha entre os Lizardmen e o exército do Grande Túmulo de Nazarick.